Saber Direito desta semana, Daniel Campos ensina o direito do trabalho. Durante as 5 aulas, ele vai abordar o dano moral na relação trabalhista. O professor fará uma introdução ao assunto, apresentará os requisitos para o dano moral, abordará os danos extrapatrimoniais na CLT, tratará de 2 temas importantes: os assédios moral e sexual no ambiente de trabalho, e terminará o curso com a dispensa discriminatória e o consequente dano moral. A aula 5 começa agora. Olá, caro telespectador, seja bem-vindo à nossa 5ª e última aula sobre direito do trabalho, e a nossa temática de hoje será a dispensa discriminatória. As aulas 1, 2, 3 e 4, nós trouxemos vários assuntos relacionados à introdução sobre a reparação do dano, os critérios de reparação do dano, uma atitude ou omissão muito particular, que é o assédio moral ou sexual. E hoje nós vamos falar sobre a dispensa considerada discriminatória. Vamos juntos? Muito bem. Inicialmente eu trouxe para os senhores a fundamentação constitucional da dispensa discriminatória. Durante muito tempo não havia um marco jurisprudencial de quando a dispensa seria considerada discriminatória. Mas agora nós temos esse marco, que é a súmula do TST, que iremos estudar, mas a fundamentação, obviamente, é constitucional. Nesse sentido, além de repassar com os senhores telespectadores essas normas, esses preceitos, os fundamentos, a gente faz uma revisão também de tudo que foi trabalhado durante essas aulas de direito do trabalho. A primeira norma vem do artigo 1º, inciso 3º, que é o fundamento da dignidade da pessoa humana. Tem que ser o foco principal de toda análise normativa, doutrinária e jurisprudencial. O segundo seria o artigo 3º, inciso 1, também da Constituição, que traz que um dos objetivos da República Federativa do Brasil é construir uma sociedade livre, justa e solidária. Não seria possível fazer isso aceitando dispensa discriminatória. O terceiro seria o artigo 3º, inciso 4, que também é objetivo da República promover o bem de todos, sem nenhuma espécie de preconceito. E olha que interessante, sem preconceito racial, relacionados ao sexo, ao gênero, à cor, à idade ou qualquer outra forma de discriminação. O quarto seria o artigo 5º, caput da Constituição, que fala que todos são iguais perante a lei. Se todos perante a lei possuem ao menos igualdade formal, nós não podemos falar de discriminar uma ou outra pessoa. O inciso 1º do artigo 5º traz algo bem mais claro, né? Que homens e mulheres são iguais perante a Constituição, perante a lei. Ainda no artigo 5º, o inciso 3 fala que ninguém será submetido a tortura nem tratamento desumano ou degradante. Veja bem, na aula 4 falamos sobre assédio moral, que é justamente isso, é um terrorismo psicológico, é trazer a um ser humano um tratamento degradante. E, por fim, nessa introdução, nós temos o artigo 7º da Constituição, que ele fala que é necessário proteger a relação de emprego contra qualquer dispensa arbitrária. Então, possuímos aqui um respaldo constitucional para falar sobre dispensa discriminatória. E o artigo 7º ainda fala para a gente, é necessário que haja valorização social do trabalho e a dignidade da pessoa humana. Seguindo sobre as normas protetivas, que vão elucidar essa possibilidade de proibição de dispensa discriminatória, nós temos a Convenção 111 da OIT. A Convenção 111 da OIT, que foi ratificada pelo Brasil, portanto é norma a ser aplicada e ser observada, ela proíbe qualquer discriminação na profissão ou no emprego. Então nós temos a redação da Constituição de 88 em encontro com a Convenção 111 da OIT.
Ainda sobre a Convenção 111 da OIT, ela diz o seguinte: é obrigação do Estado, que é consignatário da Convenção, promover os métodos adequados e as circunstâncias e aos usos nacionais de igualdade, oportunidade e tratamento em matéria de emprego e profissão, com o objetivo de eliminar toda discriminação nessa matéria. Sobre essa temática, passamos agora a analisar o conceito de discriminação. Preciso fazer alguns comentários. A Constituição, de maneira geral, ela veda e proíbe a discriminação, e várias leis ordinárias vêm trazer o que seria discriminação especificamente em cada caso. Eu trouxe para os senhores um conceito de discriminação que nesse momento é o que melhor nos parece, para tentar explicar os próximos eventos, que seria proibir a rescisão discriminatória. Muito bem, o conceito a ser explanado é da professora Vera Lúcia Carlos. A conduta ou ação de estabelecer, ou melhor, discriminação é a conduta ou ação de estabelecer diferenças que violem o direito das pessoas, com base em critérios injustificados e injustos, tais como raça, sexo, idade, opção religiosa e etc. Nesse conceito, dá para mostrar perfeitamente que a ideia é baseada num sistema de justiça, especificamente justiça social, onde se proíbe a discriminação com base nesses conceitos, muitas das vezes indeterminados, muitas vezes preconceitos, conceitos pré-concebidos ou mal concebidos, mas que possuem alto grau de injustiça e alto grau de não explicação ou motivo dessa discriminação. O que se visa, o que iremos estudar a partir de agora, é a proibição dessa discriminação no meio trabalhista e as suas possíveis consequências. Sobre uma possível consequência, já existe uma doutrina e uma jurisprudência muito bem marcada sobre o conceito de dispensa discriminatória. Vamos lá? Dispensa discriminatória é aquela em que ocorre quando o trabalhador é despedido da empresa por motivos preconceituosos e discriminatórios, não tendo qualquer relação com seu desempenho profissional. Muito bem, é necessário fazer uma breve revisão dos tipos de rescisão do contrato de trabalho. A primeira rescisão prevista na CLT é a rescisão sem justa causa. Algumas legislações não possuem essa previsão, por exemplo, a legislação francesa, onde toda demissão tem que ser justificada. Aqui no Brasil, o empregador possui essa possibilidade de demitir o seu empregado sem justificar o motivo. E ela é legal, e ela é usual. Essa legislação possui algumas implicações relacionadas aos direitos. A outra possibilidade de demissão é a demissão por justa causa. Muito bem, telespectador. A demissão por justa causa está prevista no artigo 482 da CLT e nos seus incisos. Esses incisos são taxativos, incisos ou alíneas, como queira. As hipóteses do artigo 482 são todas taxativas. Então, a empresa ou empregador só pode demitir por justa causa se tiver previsto essa hipótese no artigo 482. Muito bem, isso pode ser interessante para o nosso estudo, porque o empregado pode ser demitido por justa causa com uma linha que não corresponde à realidade. Sobre justa causa é uma temática bem aprofundada, fiquem para um outro momento o estudo, mas o artigo 482 é bastante explicativo. Uma outra forma de demissão, como explanado na nossa quarta aula, é o pedido de demissão. Obviamente que ele vai ter menos direitos, o empregado vai ter menos direitos do que na demissão sem justa causa. O pedido de demissão também é possível. Seria interessante, para nosso tópico dessa quinta aula, se o empregado sofrendo assédio moral, sofrendo discriminação, acaba
optando ou sendo levado a pedir a demissão. Existe um outro também, forma de rescisão contratual ou resilição, a depender da doutrina, que seria o acordo de rescisão. Empregado e empregador, de como um acordo decidem por fim a relação. É interessante também destacar que existem outras formas de rescisão, como caso fortuito, enfim, força maior, fato príncipes e por aí vai. Mas são exemplos pouco responsivos na prática. Você vê poucos exemplos, então nos concentramos nesses 4. O que é interessante de ver, e porque eu falei dessa pequena revisão, né, de tipo de demissão, que geralmente a dispensa discriminatória ela usa o que é previsto na lei. Geralmente a dispensa discriminatória vai justamente na demissão sem justa causa. De maneira inesperada, o empregado é demitido sem justa causa, recebe os seus direitos, especialmente aviso prévio, proporcional, multa do FGTS, liberação do FGTS, seguro-desemprego, e aparentemente seria entre aspas, uma boa rescisão, né? Só que o detalhe é um pouco mais complicado. Como relatado aqui, como informado para os senhores telespectadores, é possível fazer a demissão sem justa causa, sem explicar. Mas existe o conceito de boa-fé objetiva e boa-fé também na relação contratual, que nós estudamos na nossa primeira aula. Significa que nós podemos aplicar também questões contratuais para entender que o motivo, sendo preconceituoso ou discriminatório, vai invalidar a demissão, mesmo que a demissão seja sem justa causa. E aí vem algo interessante. Geralmente, quando o empregado chega ao fim do seu ciclo na empresa, a empresa entende que é o fim do ciclo, a melhor maneira seria a saída pela demissão sem justa causa para receber mais direitos. Mas existe um princípio na CLT chamado de continuidade da relação de emprego. E nos parece que o Estado e toda a proteção ao trabalhador prevê que quanto mais tempo o empregado ficar no emprego, mais estável é a sua vida, mais estável são os seus projetos. Então, o princípio que nós devemos nos focar é a permanência do empregado no emprego. Por isso que existe a temática de proibição de discriminação, mesmo na hipótese de demissão por justa causa. Apenas uma correção, mesmo na hipótese de demissão sem justa causa. Muito bem. O que seria então essa dispensa discriminatória? Seriam baseadas em questões de raça, etnia, orientação sexual, por motivo de doença, e às vezes a doença ocasionada por culpa da empresa, uma doença profissional, por culpa de questões relacionadas a um acidente de trabalho que levou a um acometimento de doença, ou o empregado passou a ser uma pessoa em deficiência, enfim. E, de qualquer forma, não tem nenhuma relação com rendimento ou produtividade. Então, o empregado, ele é um empregado eficiente, ele produz, ele tem boas metas e, mesmo assim, ele é demitido. Obviamente, estamos falando aqui do princípio da igualdade, né? Que seriam, que todos têm direito a um tratamento igualitário, né? Então, a demissão discriminatória, a dispensa, ele vai trazer um tratamento diferenciado entre os trabalhadores e de maneira injustificada e, portanto, irá ofender a própria Constituição. Iremos trazer aqui situações consideradas como dispensa discriminatória. A primeira seria a dispensa por motivo de gênero e tem algumas considerações. Infelizmente, o mercado de trabalho no Brasil ainda é desigual, tanto na contratação, como na permanência, como na demissão e quanto no pagamento de salários. Ainda existe uma discrepância muito grande em relação aos salários entre homens e mulheres, a contratação e a demissão. Veja bem, se não existe uma questão técnica, uma questão produtiva a justificar, não se pode haver mais demissões de mulheres ou mais demissões de homens também, poderia ser o caso, mas não é, ou mais contratações de homens ou mais de mulher. Isso tudo deveria ser
é analisado do ponto de vista técnico. Mas, como eu relatei na quarta aula, existem questões sociológicas também impregnadas no contrato de trabalho e também na rescisão. A segunda situação considerada dispensa discriminatória seria com base na orientação sexual. E, de maneira alguma, a CLT, a Constituição, permite que haja uma dispensa com base nesse critério exclusivo. O critério a ser analisado é empenho, é eficiência, capacidade técnica e por aí vai. Existe, com relação a essa temática, uma ideia geral de se usar uma expressão de boa conduta moral, como se a orientação sexual fosse um critério do empregado ser uma boa conduta ou não. O valor utilizado aqui realmente não corresponde aos valores previstos na CLT e nem na Constituição. Uma terceira forma seria a dispensa em razão da etnia ou da raça. Também vai em desencontro à Constituição e também vai em desencontro à CLT. Em nenhum momento a raça ou a etnia ou até mesmo a cor da pele pode ser um motivo de discriminação. E a demissão, nesse caso, vai ser considerada inválida. Uma outra hipótese seria a demissão por falta de saúde ou por deficiências, como já explanado. E justamente nessa questão de falta de saúde ou alguma deficiência apresentada é onde mora a jurisprudência que iremos estudar daqui a pouco. A última situação apontada pela doutrina seria a dispensa em razão da idade avançada, por entender que aquele empregado já não é tão mais eficiente como era, ou algo nesse sentido. Sobre a idade avançada é necessário fazer uns comentários. A primeira questão é que o mercado de trabalho, a toda evidência, parece abrir mais oportunidades para pessoas mais jovens, porque poderia dizer que aquela pessoa mais jovem é mais produtiva, mais eficiente. Só que nesse ponto o mercado não leva em consideração a experiência que o empregado tem, que ele adquiriu ao longo do tempo, a expertise e os ensinamentos que aquele empregado pode trazer. Mais uma vez, é um problema de questão de origem sociológica também, que extrapola um pouco a nossa disciplina de hoje. Mas, de qualquer forma, se a dispensa for unicamente pela idade, ela pode ser considerada discriminatória. Passemos agora num próximo tópico que é relacionado ao exame toxicológico e prática discriminatória. Sobre esse tópico, é interessante anotar que a CLT exige para o motorista profissional a realização de exame toxicológico, justamente porque não queremos que o motorista profissional dirigindo um caminhão, um ônibus interestadual esteja sob efeitos de elementos psicoativos ou algum tipo de droga. Então, esse exame toxicológico ele é necessário para a saúde do empregado, para o melhor desempenho desse empregado e para evitar também acidentes e que venham causar dano à sociedade. Então, para o motorista profissional, pode ser exigido o exame toxicológico na admissão, na demissão, pode ser exigido a cada 90 dias também. Isso acaba que tem que ser uma rotina do RH, da gestão de pessoas. E havendo um exame positivo, é possível uma contraprova por parte do empregado. A depender da situação do exame, o empregado, obviamente, pode ser demitido. Isso não vai ser considerado discriminação, porque dos requisitos para ser motorista não está sob efeito de algum elemento psicoativo, né? Ou alguma droga, como queira, né? E aí vem uma questão, fora da previsão do artigo 168, que fala sobre o exame toxicológico para o motorista profissional, a empresa pode exigir exames para os outros empregados? Isso é bem interessante porque a empresa pode exigir, além do artigo 168, 2 exames, que é o exame admissional e demissional. Ele basicamente vai atestar se o empregado está apto para aquela função,
na sua admissão e no demissional se ele está saindo da empresa com a saúde regular, em dia. Mas não significa que a empresa pode exigir exame toxicológico, mesmo porque isso vai enfrentar outras questões que não fazem parte da rotina da empresa. É necessário esclarecer que pode ocorrer que algumas outras categorias tenham esse requisito de exame toxicológico, mas o nosso foco aqui é baseado na CLT. E a CLT não exige para nenhuma outra categoria além do motorista profissional. Por que eu trouxe esse tema? Porque isso pode gerar alguma espécie de estigma ou discriminação e pode ser usado também como um meio de assédio, quando eu passo a exigir daqueles empregados que façam exames toxicológicos ou qualquer outro exame fora do contexto do contrato de trabalho como forma de perseguição ou forma de punição. Muito bem. Após essa pequena introdução, nós vamos falar sobre a jurisprudência da dispensa discriminatória consolidada pelo TST. A jurisprudência em questão é a súmula 443 do TST, que tem uma abordagem muito interessante. Passo a ler a súmula agora. Presume-se discriminatória a despedida do empregado portador do vírus HIV e de outra doença grave que suscite estigma ou preconceito. Inválido o ato, o empregado tem direito à reintegração no emprego. Em 2012, o TST foi chamado a unificar sua jurisprudência sobre a dispensa discriminatória, jurisprudência onde se remonta ao ano de 2000, 2001, 2006, 2007, até desaguar na súmula em 2012. Então, o que o TST passou a entender? Utilizando como um caso específico, um portador do vírus HIV sendo demitido sem justificativa, sem que houvesse falhas de desempenho, produtividade, o TST entendeu que aquela dispensa seria discriminatória. Além disso, o TST foi mais à frente. Ele informou sobre que outras doenças graves também poderiam ser consideradas discriminatórias. Isso passa a ser interessante. Embora não haja uma lista de doenças graves, eu irei trazer para os senhores algumas doenças já reconhecidas pela Justiça do Trabalho e pelo TST. Isso demonstra algo bem interessante. O primeiro é uma linha mais objetiva no tratamento do caso, não tão subjetiva e tão aberta, e também demonstra do que a sociedade precisa realizar, no caso a sociedade empresarial, para evitar uma dispensa discriminatória. Segundo a jurisprudência do TST, seriam necessários alguns requisitos para a aplicação dessa súmula. E os requisitos seriam comprovação da gravidade da doença, no caso seria comprovar que aquele empregado ou empregada é portador do vírus HIV ou de alguma doença grave. Essa comprovação é por meio de laudo, e esse laudo pode ser feito, geralmente é feito, no âmbito de um processo trabalhista. E prova inequívoca sobre o conhecimento da doença pela reclamada. Então, olha que interessante, a empresa reclamada precisa ter ciência que o empregado tem essa doença. Nesse sentido, eu falo com você telespectador, com você estudante, com você jovem advogado, com você ouvinte também, é sempre necessário observar esses requisitos antes de entrar com a reclamação trabalhista, comunicar à empresa que existe essa doença, encaminhar os relatórios médicos, realizar os pedidos e que o prontuário do empregado no RH, as fichas, o cadastro, seja o mais atualizado possível. Então, compete a você também, empregado, atualizar o seu cadastro e junto à empresa, via e-mail, via WhatsApp, Telegram ou qualquer outro meio que possa comprovar que a empresa tem ciência dessa doença. Muito bem, passando ao próximo tópico, vamos analisar aqui um precedente da súmula 443, e ela é um processo do ano 2000.
foi julgado pela SBDI-1 do TST. Nesse precedente, ficou consignado expressamente que o empregador informou aos seus funcionários o fato do reclamante ser portador do vírus HIV. Então, o empregado informou para a empresa que tinha a doença e o empregador espalhou isso para os demais colegas daquele empregado e esses colegas passaram a rejeitá-lo. E no processo, na primeira instância, uma testemunha chegou a informar que os colegas se referiam àquele empregado como uma coisa e não viam uma hora de se verem livres daquela coisa, entre aspas. Nesse caso, obviamente, houve uma dispensa, havendo a dispensa, ela foi considerada discriminatória e, consequentemente, teve o dano moral por culpa da empresa. O outro tópico que eu gostaria de trazer é relacionado à dispensa discriminatória em caso de câncer. E existem algumas jurisprudências no TST por entender que o câncer é também uma doença grave. Só uma parte, nem todos os cânceres são protegidos nessa temática, mas só aqueles que trazem um mal maior para o empregado e que o empregado venha a ser demitido por isso. Então, no caso, o TST, em 2002, reintegrou uma empregada que foi diagnosticada com câncer de mama, no nível grave, e aí foi considerado como uma doença grave. Outras hipóteses que o TST nos traz como doenças graves. Cardiopatia grave. Veja bem que não são todos os problemas relacionados ao coração, mas é apenas uma situação grave. Um trabalhador com esquizofrenia, outra doença parecida com esquizofrenia, que venha a sofrer a dispensa discriminatória. Existe também hipóteses já reconhecidas pelo TST de câncer de próstata na sua forma grave. E existe uma última que eu gostaria de tecer mais comentários, que é o alcoolismo crônico. Muito bem, sobre o alcoolismo, algo muito interessante de ser dito. O artigo 482, a linha F da CLT, fala que o empregado será demitido por justa causa se ele for um ébrio habitual. Esse mesmo artigo nos fala que, se for constatada a embriaguez habitual e a embriaguez em serviço, o empregado implica em falta grave e pode ser demitido por justa causa. Sobre a embriaguez em serviço, acho que não existe muitas dúvidas. A pessoa que se embriaga no ambiente de trabalho, com certeza fere o contrato de trabalho, possivelmente é uma causa possível, de justa causa. Sobre a embriaguez habitual, ela distou um pouco. É necessário fazer uma leitura que é uma norma da década de 40, portanto, a sociedade não aceitava o alcoolismo como doença ainda. Mas hoje, o alcoolismo ele é tratado como uma doença e o empregado precisa de ser tratado, de tratamento médico. No caso, o TST entendeu que o alcoolismo crônico não enseja a demissão, nem por justa causa, nem por nenhuma outra modalidade de demissão, só por esse motivo. E o empregado precisa não de sofrer uma penalidade, mas de ser tratado. Muito bem, seguindo, nós temos a Lei 9.029, que proíbe as práticas discriminatórias. E essa lei ela é voltada especialmente para a empregada. O que seria práticas discriminatórias segundo essa lei? Exigir teste ou qualquer outro procedimento para comprovar a esterilização ou estado de gravidez. Em nenhum momento a empresa pode exigir, seja na contratação, durante o contrato de trabalho ou demissão, teste de gravidez ou esterilização. Adotar o empregador também é prática discriminatória, medidas que configuram induzimento ou instigação à esterilização. De nenhuma forma isso pode ser realizado. E também não pode ser realizado o controle de natalidade. Sobre esse tópico, tem algumas observações. A empresa acaba, no seu sistema de gestão, entendendo que, nas palavras do empregador, é claro,
que a empregada gestante ou a empregada com filhos traria um prejuízo econômico para a empresa, embora isso seja uma visão bastante questionável. De qualquer forma, havendo prejuízo ou não, o empregador não pode utilizar esse expediente, nem de exigir teste de gravidez, nem de exigir teste de esterilização, muito menos promover a esterilização dos seus empregados e promover o controle de natalidade. Existe um caso bem curioso, e esse caso curioso aconteceu aqui no Brasil, onde uma empresa criou uma tabela ao longo do ano, em que as empregadas poderiam engravidar. Cada empregada recebeu um mês que ela poderia engravidar no ano, para evitar que várias empregadas engravidassem ao mesmo tempo e trouxesse prejuízo para a empresa. Obviamente que não é permitido à empresa entrar dentro do controle de natalidade que é realizado apenas pela mulher e no âmbito da família, e isso realmente é uma matéria totalmente fora do direito do trabalho. E esse caso que eu vos trouxe foi considerado um abuso de direito e trouxe indenizações por consequência. A Lei 9.029 ainda nos traz as medidas cabíveis relacionadas às práticas discriminatórias. A medida seria reintegração com ressarcimento integral de todo o período do afastamento. Então, a empregada, uma lei voltada para as mulheres, ela teria o direito a ser reintegrada com todos os direitos daquele período. Digamos, se ela ficou 6 meses afastada por essa demissão arbitrária, ela receberia os 6 meses de salários e todas as verbas do período com juros e correção. A outra medida cabível, ela vem de maneira alternativa, Então, seria a percepção em dobro da remuneração do período, corrigida monetariamente. Então, a empregada teria direito a ser reintegrada com indenização integral ou não reintegrada, mas com recebimento em dobro de todos os direitos. A lei dá a entender que esse é um direito da empregada, portanto, nessa situação de prática discriminatória, na Lei 9.020, compete à empregada, na reclamação trabalhista, decidir qual critério, ou melhor, qual das consequências é mais preferível para ela. E eu explico. É curioso, porque havendo uma prática discriminatória, e essa prática culmina na demissão discriminatória, é possível que tenham ocorrido vários danos morais, várias ofensas à personalidade do empregado e vários assédios também, como explicado nas aulas anteriores. Isso significa que pode ser que a empregada não deseje ou não tenha nenhuma vontade de voltar a trabalhar naquele ambiente que lhe tanto fez mal. Aí ela poderia optar pela indenização em dobro. Seguindo o nosso estudo, vamos trazer as conduta discriminatória no momento da ruptura do contrato. Porque, como a empresa pode realizar a demissão sem justa causa, naquele momento seria muito difícil de ser analisado se houve uma prática discriminatória ou não. Mas nós temos uma consequência. Configurada a conduta discriminatória no momento da ruptura, no momento da formulação do termo de rescisão, ou até mesmo no momento da formulação do contrato de trabalho, incide o dever de reparação do dano moral. Significa dizer o seguinte, que a Justiça, quando for analisar um caso concreto, irá voltar no momento da ruptura, no momento da assinatura do termo de rescisão do contrato de trabalho, chamado TRCT, e a partir daquele momento, ocorrendo o fato discriminatório proibido por lei, esse vai ser considerado o momento da anulação dessa decisão e a partir daí o retorno do empregado ou indenização, como nós já vimos. É desse momento também que nasce o injusto, então é desse momento que vai nascer o direito de reparação de danos morais, como nós já estudamos nas outras aulas. Quais seriam os outros efeitos jurídicos? E esse caso ele é bem interessante, esses outros efeitos podem suscitar dúvida, mas realmente são simples.
Os outros efeitos. O primeiro efeito, havendo uma discriminação na hora da demissão, seria a reintegração no emprego. Por quê? O princípio da continuidade no emprego fala que é preciso manter o emprego para aquele empregado. Então, essa é a regra geral. Seria a ideia de reintegração no emprego daquele empregado. A segunda questão seria a indenização rescisória, que eu acabei de falar para os senhores telespectadores, né? Que seria a reparação de danos morais ou materiais e outros danos que porventura tenham existido, né? Ser incabível ou não recomendável a reintegração, né? O terceiro seria a convenção da dispensa sem justa causa, se esse foi o tipo, né, de rescisão. Eu já explico. Com relação à reintegração, isso provavelmente tem que ser analisado caso a caso, mas a ideia da justiça é manter o emprego daquele empregado. A segunda hipótese seria receber as verbas rescisórias, né, se não for cabível ou não for adequado manter aquele emprego, ele vai receber as verbas consideradas uma rescisão indireta ou uma justa causa, uma sem justa causa. E o terceiro seria a convenção do tipo de demissão, porque é possível que nessa demissão do empregado tenha ocorrido algo bem curioso. Como assim? Nesse momento que a empresa decidiu realizar a dispensa discriminatória, ela força o empregado a pedir demissão, que seria o pedido de demissão indevido, ou ela força uma justa causa inexistente. Ela inverte o que seria a justa causa da empresa e passa a ser uma justa causa do empregado. Ou seja, ela aplica o artigo 482 da CLT de maneira indevida. Na verdade, telespectadores, se existe uma ofensa tão grave, uma discriminação tão grave, seja no momento da ruptura do contrato, seja durante o contrato, o que nós vemos aí, na verdade, é uma rescisão indireta e o artigo ser aplicado é o 483. Seria por culpa da empresa e não por culpa do empregado. Nesse sentido, nosso próximo tópico é sobre o desaconselhamento da reintegração. Está no artigo 486 da CLT, que eu passo ali agora para os senhores. Quando a reintegração do empregado estável for desaconselhável, dado o grau de incompatibilidade resultante do dissídio, especialmente quando for empregador pessoa física, o Tribunal do Trabalho, o TRT, portanto, ou o juiz, né, poderá converter aquela obrigação em indenização. Esse artigo 486 ele é bem interessante porque trata do empregado estável, e eu vou explicar para os senhores. A CLT, em outras leis também ordinárias, trazem alguns tipos de empregados que têm estabilidade. Por exemplo, estabilidade gestante, estabilidade do diretor sindical, do membro da CIPA, do empregado que sofreu acidente de trabalho e por aí vai. Essas categorias não podem ser demitidas sem justa causa. E havendo a demissão deles sem justa causa e sendo discriminatórias, é possível haver reintegração. E o artigo 496, ele fala que nesse momento, se for desaconselhável a reintegração, se converte em indenização. Seguindo à frente, temos uma questão processual, mas também bem interessante. A prova na dispensa discriminatória. Uma questão muito interessante para ser analisada, principalmente no início da advocacia, então fica voltado para você, jovem advogado, né? Como fica o ônus da prova no caso de dispensa discriminatória? Veja bem, o artigo 818, inciso 1 da CLT, ele fala para a gente, de maneira bem resumida, que o ônus da prova é de quem alega. Então, quem tem o direito precisa alegar o seu direito. Então, o empregado que sofreu discriminação, o empregado que sofreu dispensa discriminatória precisa comprovar o seu direito em juízo, como regra geral. Mas nós temos uma exceção justamente nesse tópico que estamos estudando, que é a inversão do ônus da prova, e está previsto no artigo 818, parágrafo 1º, que ele fala, né, que é possível essa inversão do ônus da prova,
porque essa prova é muito difícil para o empregado e eu vou explicar para os senhores. Imagine a situação hipotética do empregado que possui HIV ou um câncer de mama ou de próstata e venha sofrer uma dispensa discriminatória e ele tem certeza que a dispensa foi discriminatória por ele ser um excelente empregado, eficiente, cumpre os horários, etc. Nessa situação, ele teria que, usando a regra geral, teria que comprovar que a dispensa foi discriminatória, mas todos os meios de prova praticamente são impossíveis para ele comprovar. Então, para que o direito material seja preservado, a norma processual ela se curva e nós temos a aplicação da inversão do ônus da prova, aonde o empregador ou a empresa precisa comprovar que a dispensa não foi pelos critérios de discriminação. Ela vai ter que comprovar, mesmo se for demissão sem justa causa, que aquela demissão foi por critérios absolutamente compatíveis com o contrato de trabalho, com o mercado, enfim, ela tem que comprovar que não houve discriminação por parte da empresa. Às vezes é uma matéria difícil para o empregador se defender em juízo, e aí fica sempre a opção para você, empregador, que esteja nos ouvindo agora, você advogado que advoga para empresas, né? Que cria um ambiente de gestão onde se evite esse tipo de demissão, esse tipo de atitude, né? Que se cria aí mecanismos de regimentos éticos, enfim, para evitar, porque judicialmente a defesa acaba sendo muito difícil para a empresa. Seguindo, nós temos sobre essa dispensa discriminatória, que na verdade ela não é uma imposição para a empresa. Na verdade, ela é uma forma de restauração do empregado, restauração do bom ambiente para o empregado, restauração da sua saúde, da sua melhor qualidade de vida e restauração da verdade também, né? Que esses tipos de discriminação sejam abolidos da esfera empresarial e essas práticas discriminatórias também. Eu tenho um tópico agora para trazer para os senhores relacionados às nossas 5 aulas sobre os danos morais na relação a muito de emprego, né? Tratamos de maneira específica, mas temos questões ainda que a jurisprudência pontua bem interessante, né? Então, outros tipos de danos morais na relação de emprego. Então, nós temos danos morais oriundos da dinâmica de seleção e contratação trabalhista. O que é isso? A jurisprudência trata e reprime com o pagamento de verba indenizatória se a própria dinâmica de contratação ela gera alguma espécie de dano. Então pode ser um dano moral e é possível até um assédio e é muito comum acontecer discriminação na hora de contratar. Então veja bem, existe uma jurisprudência muito vasta e bem aceita que o dano moral se aplica na fase de pré-contratação também. E muitos exames de seleção muitas empresas já foram condenadas em danos morais justamente ali no exame de seleção, onde ocorreu discriminação de gênero, de raça, de identidade sexual e outras tantas. Outro exemplo, outro caso de dano moral na relação de emprego seria a limitação de uso de banheiros no ambiente corporativo ou laborativo. Então, olha que interessante, né? O empregado não pode ser punido pelas necessidades biológicas. Então, a empresa no afã, geralmente estamos falando de empresas de telefonia ou de marketing digital, algo nesse sentido, que tem a jornada de trabalho de 6 horas, ela acaba reduzindo ali a possibilidade do empregado ir ao banheiro realizar suas necessidades biológicas, fisiológicas, ou limitando o tempo. Veja bem que isso com certeza fere um meio de ambiente de trabalho saudável. Sobre a limitação de uso de banheiros, aqui mais uma vez o núcleo mais atingido são o núcleo das mulheres, né, das empregadas mulheres. Acabam sendo cerceadas
mais vezes. Isso pode gerar aquela consequência de escolher a vítima, né? No caso, a empresa impede, né, a empregada de ir ao banheiro, transforma ela em vítima e cria uma situação com seus demais colegas que acabam aceitando esse discrimínio. Com certeza, ilegal. Um terceiro exemplo seria a divulgação de nomes e dados contratuais de empregados. Essa divulgação de nomes e dados, nós temos uma lei de proteção a dados no Brasil, né? Além de toda a proteção constitucional e a proteção do direito civil, mas infelizmente é comum as empresas fornecerem os dados dos seus empregados para bancos, para cadastros de instituição financeira, visando objetivos contratuais bancários, mas isso acaba gerando um desconforto entre os empregados, né? O empregado que tiver os seus dados violados tem todo o direito de pedir a reparação. Isso não é algo permitido na legislação brasileira. Você, empregado que esteja ouvindo agora, você pode pedir indenização, caso seus dados sejam expostos. Seguindo, um outro exemplo é sobre câmaras televisivas ou câmeras de segurança em banheiros. Mais uma vez, a vida íntima do empregado está sendo exposta de maneira indevida e existe até uma justificativa do setor empresarial para evitar furtos, evitar depredações, evitar pequenas apropriações indébitas por parte do empregado. Ele instala câmeras em banheiro e, obviamente, isso fere a dignidade do empregado, especialmente se estivermos falando de banheiros e vestiários femininos, porque as imagens podem ser utilizadas para fins escusos, aos quais o empregado não tem a obrigação de aceitar. Outro exemplo seria a dinâmica de metas de desempenho e cobranças abusivas. Então, é muito comum no mundo corporativo existirem gincanas e metas que visem que visem ter um maior resultado. Isso acaba gerando cobranças excessivas e abusos excessivos também. Eu trouxe outros exemplos, eu vou me adiantar, né, com os senhores, que seria o controle de correspondência eletrônica. E-mails privados não podem ser controlados porque fere a dignidade do empregado, né? Um exemplo clássico seria a anotação desabonadora na carteira de trabalho. Em nenhuma hipótese a carteira de trabalho pode ter anotações desabonadoras, né? O outro seria atraso reiterado de salário. Isso pode gerar dano moral, isso pode gerar rescisão contratual, violação da imagem do empregado também e a acusação não comprovada de ato ilícito ou de qualquer outro dano em relação à empresa. Muito bem, chegado ao final dessa nossa quinta aula, passemos agora para o nosso quiz. Questão número 1. Marque a alternativa correta sobre as situações que são consideradas dispensa discriminatória. Letra A. A dispensa por motivo de gênero não é considerada como discriminatória. Letra B. A temática dispensa discriminatória não tem fundamentação constitucional. Letra C. O acometimento de doença grave que suscite estigma ou preconceito implica em extinção do contrato de trabalho. Letra D. A despedida do trabalhador com HIV implica em presunção de discriminação. Essa está fácil. Vamos responder, telespectador? A resposta correta é? Letra D, né? A despedida de trabalhador com HIV implica em presunção de discriminação. É o entendimento consolidado do TST. Muito bem, passemos agora à nossa questão número 2. Questão 2. São consideradas práticas discriminatórias por parte do empregador as seguintes situações, exceto solicitação de teste de gravidez ou declaração de esterilização das empregadas. Letra B. Exigência de exame toxicológico aos motoristas profissionais. Letra C. Discriminações raciais na fase pré-contratual trabalhista. Letra D. Promoção do controle de natalidade das empregadas. Muito bem, telespectador, vamos responder. E a resposta correta é? Letra B, obviamente, né? A CLT autoriza
é o exame toxicológico aos motoristas profissionais. Por sua vez, a legislação proíbe teste de gravidez, esterilização de empregadas, discriminação racial, inclusive na fase pré-contratual trabalhista, e controle de natalidade das empregadas. Essa foi fácil, né? Vamos para a nossa última questão, questão 3. Questão 3. Com relação à dispensa discriminatória, marque a alternativa correta com fundamento na jurisprudência. Letra A. Presume-se discriminatória a despedida do empregado portador do vírus HIV ou de qualquer outra doença grave. Letra B. Inválido o ato de dispensa discriminatória, o empregado tem direito apenas à reparação do dano. Letra C. Presume-se discriminatória a despedida do empregado portador do vírus HIV ou de outra doença grave que suscite estigma ou preconceito. Letra D. A dispensa discriminatória não induz a reintegração no emprego e nem a reparação do dano. Muito bem, telespectador, vamos responder. A resposta correta é óbvio, né? A letra C é o entendimento jurisprudencial do TST, a súmula que nós estudamos. Presume-se discriminatória a despedida do empregado, portador do vírus, HIV ou de outra doença grave que suscite estigma ou preconceito. A letra A está errada porque tem a expressão qualquer outra doença. Não é qualquer outra doença. É outra doença que traga um estigma ou preconceito. A letra B e a letra D também estão fora, porque é possível que haja a reintegração do empregado, o pagamento de danos, e se for o caso, pagamento de danos e recebimento de verbas rescisórias. Essa questão foi fácil, né? Muito bem, prezado telespectador. Nessa nossa quinta aula, nós estudamos a dispensa discriminatória com base na jurisprudência do TST. Estudamos também práticas discriminatórias, em especial práticas que visem a pessoas que possam vir sofrer estigma dentro do ambiente de trabalho, em especial empregadas. Vimos também que essa dispensa discriminatória tem um arcabouço constitucional e uma proteção constitucional. Ao longo dessas nossas 5 aulas, nós fizemos um estudo aprofundado dentro do direito do trabalho, na expectativa de atender ao estudo, né, e ao conhecimento de vocês telespectadores relacionados ao dano moral. Na primeira aula, fizemos um apanhado sobre o contrato de trabalho e o dano moral especificamente. Na segunda aula, nós estudamos sobre os requisitos da responsabilidade civil. Eu trouxe para os senhores que o requisito é o dano moral em si, né? Para chegar ao dano moral é necessário haver um dano específico, nexo de causalidade, uma culpa. Também estudamos sobre a responsabilidade subjetiva e objetiva. Na aula 3, nós estudamos o dano extrapatrimonial previsto na CLT. Fizemos uma comparação entre dano extrapatrimonial e também fizemos a comparação relacionado aos direitos clássicos previstos no Código Civil. Chegamos à conclusão que tanto a pessoa física quanto a pessoa jurídica podem sofrer dano extrapatrimonial, embora a proteção seja na CLT, seja obviamente ao empregado. Também na aula 3 estudamos sobre a possibilidade ou não do tarifamento e vimos que o tarifamento dos danos morais previsto na CLT é uma causa que ainda está em discussão no STF através de 3 ADIs. Na aula 4, estudamos sobre o assédio moral e o assédio sexual relacionados ao empregado no ambiente de trabalho. Vimos que o assédio, uma ação ou omissão que visa humilhar o empregado com cobranças excessivas, que visa trazer metas inalcançáveis, que visa diminuir aquele empregado. Na aula 4, nós também vimos que a vítima ela acaba sendo isolada do grupo e isso pode gerar consequências no ambiente de trabalho, mas pode gerar também consequências no ambiente familiar ou no ambiente social. Na aula 5, nós vimos sobre a dispensa discriminatória à luz da jurisprudência do TST. No mais, eu agradeço a sua audiência, telespectador, a você, caro aluno, que esteja assistindo, a você, estudante de Direito,
a você advogado, a você jovem advogado que tem assistido essas aulas. Espero que todos tenham aproveitado e gostado bastante. E nesse momento aqui eu agradeço à TV Justiça por essa oportunidade de estar aqui falando com vocês e fico à disposição de todos através das redes sociais. Mais uma vez, me chamo professor Daniel Campos, minhas redes sociais têm o meu nome e meu sobrenome. Por fim, eu gostaria de terminar com uma frase que eu sigo para a minha vida, que combati o bom combate, terminei a carreira, mas guardei a fé. Obrigado a todos. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site radioetvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube, @Rádio e TV Justiça.